No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu calculei o tamanho do saquinho de presente do tutorial e vou mostrar como adaptar esse saquinho para outros produtos de tamanhos diferentes. O nosso saquinho tem 35 por 25, 35 de comprimento por 25 de largura. Eu calculei isso baseado no produto que eu queria colocar dentro dele, que era uma roupinha de bebê que media 22 por 27. Então, a minha área útil, eu peguei os meus 27 e adicionei 3 centímetros de folga, 30, por 22, que é 22 mais 3 centímetros de folga, 25. A gente sempre adiciona uma margem de folga para o produto não ficar muito apertado dentro do saquinho. Fora esses 30 centímetros, eu precisei adicionar 1 centímetro para o caminho do barbante, que é esse caminho aqui que o barbante passa, e 4 centímetros para o babado, que eu acho que 4 centímetros é uma medida boa para o babadinho. Então, isso dá um total de 35 por 25. Mas nós temos que também adicionar a margem de costura, que é 2 centímetros na largura e 2 centímetros no comprimento. Por quê? Porque aqui em cima a gente vai ter que costurar esse pano no forro e aqui embaixo a gente tem que costurar um pano no outro. Nas laterais a mesma coisa, nós temos costuras nas laterais. Então, para cada uma dessas costuras, a gente tem que adicionar 1 centímetro. Então, 1 centímetro aqui, 2 centímetros na largura. 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, 2 centímetros no comprimento. Agora eu vou mostrar como você pode calcular o molde desse saquinho para outros produtos. O meu primeiro exemplo vai ser uma havaiana. Eu quero fazer um saquinho para dar uma havaiana de presente. Agora você tem que medir a largura baseada no maior pedaço da havaiana, que é essa parte aqui. Então, a minha largura é 23 centímetros. Então, a gente anota aqui 23 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento. Então, 23 por 30 centímetros. Agora, a gente vai adicionar a margem de costura, que nesse meu projeto é 1 centímetro e eu tenho que adicionar em todos os lados. Então, mais 2 centímetros em cada uma dessas medidas. Então, de 23 vai passar a 25 e de 30 vai passar a 32. Agora, a gente vai adicionar uma folga, que é de 2 a 4 centímetros. Eu sempre tento deixar um número mais ou menos redondo. 25 a 32 não vai ter como fazer milagre. Então, eu vou adicionar 3 centímetros, que vai ficar 28 por 35. Certo? Então, aqui é o desenho do saquinho. Nós temos os 4 centímetros do babado, mais 1 centímetro do barbante. E agora mais 35 centímetros de comprimento da minha área útil, porque eu preciso desses 35 centímetros para botar o meu chinelo. E a minha largura vai ser 28 centímetros. Então, quando eu for cortar o meu pano para botar essa havaiana, o meu retângulo vai ser de 35, mais 1, 36, mais 4, 40. 40 centímetros por 28. Você ainda pode, se quiser, arredondar para 30, então 40 por 30. Porque aí vai ficar um pouquinho mais folgado na lateral, mas não tem problema. Então, essa seria a medida do seu retângulo se você fosse fazer um saquinho para essa havaiana. 40 por 28. Você cortaria 4 retângulos e seguiria o tutorial da mesma forma, só que com um tamanho diferente. O nosso próximo exemplo é uma caixa. É um pouco diferente porque ela é alta. Então, você tem que levar em consideração a altura da caixa quando você estiver calculando o tamanho do saquinho. Então, primeira coisa, vamos medir a largura e o comprimento da caixa. Tem 14 por 19. Então, vamos lá. 14 centímetros por
19 centímetros. Agora, nós precisamos da metade da altura. A altura é 6 centímetros, então metade, 3 centímetros. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar essa altura na largura e no comprimento. Então, vai ser 14 mais 3, 17 centímetros. 19 mais 3, 22 centímetros de comprimento e de largura. Agora, nós temos que adicionar, isso é o nosso tamanho mínimo, é o mínimo que a gente precisa para a caixa entrar no saquinho. Agora, nós temos que adicionar a margem de costura, que é 2 centímetros em cada uma das medidas. Então, 17 mais 2, 19 centímetros, 22 mais 2, 24 centímetros, comprimento e largura. Agora, nós temos que adicionar uma folga. Então, eu vou adicionar uns 3 centímetros, que é mais ou menos o padrão que eu gosto de adicionar. Então, vai ficar 22 centímetros por 27 centímetros. Então, o nosso saquinho vai ter uma largura de 22 centímetros por 27 centímetros. Agora, vinte e sete mais 1, 28, mais 4, 32. Então, se você fosse fazer um saquinho para essa caixa, você teria que cortar um retângulo de 32 por 22. Ou, se você quiser deixar um pouquinho mais folgado, você pode adicionar até um pouco mais de folga, como é uma caixa, e ao invés de 32 por 22, você poderia fazer 35 por 25. Então é isso para o vídeo de hoje, espero que ele tenha sido útil. Não esquece de deixar um comentário se você tiver alguma dúvida e até o próximo vídeo.